Olá, eu sou a Lu. Me permite ler um trechinho da palavra? Eclesiastes, capítulo 5, versículo 12, diz assim: Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura do rico não deixará dormir. E agora nós vamos pintar tomates. Aqui nós temos o risco. Esse pano Estilotex já tem um barrado pronto aqui, ó, bonito, da minha costureira Selma. O pano tá fixado numa tábua de Ocatex com cola permanente. Esse risco você encontra disponível na minha página gratuitamente, www.sonalupinturas.com.br. Pincel número 12, que tem bastante cerda, fica mais fácil de trabalhar. Amarelo ouro, e eu vou começar colocando amarelo aqui. Bom, você viu que aqui eu tenho tomates, então o suco vai ser de tomate. Eu deixei aqui, ó, fiz um desenho de um espaço aqui, vai uma luz. Mas você pode passar o amarelo por cima aqui um pouquinho, assim, ó, descendo com o amarelo. O risco aparece mais ou menos aqui, ó, uns 2 centímetros de amarelo. Aí a gente limpa esse pincel e pega o vermelho tomate e vai misturando. Aqui vai ficar bem preenchido de vermelho tomate, tá? Aqui esse canto. Aqui onde você tem o amarelo ouro, você coloca ele no cantinho e vai limpando o pincel de vermelho para cima do amarelo. Suco de tomate é vermelho, mas a gente precisa fazer um jogo aqui de luz e sombra. Então esse amarelo vai ajudar a fazer essa claridade, porque se colocar branco em cima do vermelho, não fica um rosa desbotado, não fica um vermelho bonito. Então a gente faz isso, a gente mistura com um pouquinho do amarelo e depois até em cima do amarelo, aqui em cima desse meio laranja que fez, você pode pôr um pouquinho do branco que não vai ficar feio, se precisar. Não é o nosso caso aqui, eu não vou trabalhar com branco. Aqui, tá vendo? Preservei essa área. Aqui vai ficar vermelho, né? Vou preencher com vermelho. Deixei mais ou menos aqui essa linha com amarelo, porque aqui vai ser aquele brilho, porque esse daqui é um recipiente de vidro. Então, o branco vai em cima desse amarelo ali. Eu vou terminar de preencher aqui todo o espaço de vermelho. Olha, troquei de pincel, peguei o número 6 para preencher esse cantinho aqui, esse cantinho ali. E agora, essa parte aqui, ó, vamos fazer essa parte aqui. Como eu terminei aqui com o amarelo, eu vou começar ali com o amarelo. Sempre a gente faz uma sequência de luz, sombra, luz e sombra, no caso. Se você começar aqui com o escuro, você tem que terminar aqui com o claro, começar com o escuro e terminar com o claro. Não é o caso, porque aqui embaixo vai ficar escuro. Então, por isso, estou colocando o amarelo ali, ó. E agora eu completo aqui com o vermelho. Vai ficar um contraste aqui, ó, não posso misturar. Aqui vai ficar assim mesmo, essa linha. Dá uma misturadinha no vermelho com o amarelo. Porque, enfim, não é para ficar amarelo, tá? O amarelo é só uma luz. Pronto, agora nós vamos fazer a sombra. Eu vou usar berinjela, mas você pode usar
O sépia, você pode usar o verde pinheiro, você pode usar o vinho, até o preto você pode usar para fazer a sombra. Só que se usar o preto, tem que ser com muito cuidado. E sempre fazendo a misturinha do preto com o vermelho antes de aplicar aqui, para que o preto baixe um pouquinho a cor. Eu vou usar esse berinjela nessa área de sombra. Olha, coloco a tinta, viu que o berinjela fica bem escuro. Então, não pegue muita tinta. Aqui embaixo, né, que fica bem escurinho, eu vou colocar um pouquinho aqui, ó, nesse cantinho. E eu vou puxar um pouquinho aqui, ó, pra cima, fazendo com que ele suma dentro do vermelho. O vermelho ainda tá úmido. Isso facilita a mistura. Agora eu vou fazer todos esses cantinhos aqui mais escurinhos, porque esse arranjo de tomate está fazendo sombra em cima do suco. Aqui nem precisa ficar aquela mistura perfeita. Colocar a tinta. Ó, aqui vou tentar imitar a forma, não vou misturar redondinho. Deixar assim pontudinho. Sempre que você pega tinta, você coloca no cantinho. Não pegue tinta e venha pelo meio, porque é mais difícil fazer com que suma a mancha, a marca. Vou limpando o meu pincel. Não precisa aquela mistura perfeita, mas também não pode ficar assim pinceladas, porque isso daqui é uma coisa homogênea que tá lá dentro do vidro. Ele tem uma sombra aqui desse lado, mas não tem textura, porque o vidro, esse vidro, ele é liso. Agora eu vou pegar bem pouquinha tinta e vou fazer um pouquinho, ó, pouquíssimo. Essa sombra eu vou fazer pra cima, mas trabalhando assim. Bem em cima do risco, tá? Bem pouquinho. E aqui, esse cantinho aqui vai ficar escuro também. É bem pequenininho. Vou passar um pouquinho do vermelho. Essa linha aqui, ela continua, ela passa por trás e termina aqui. Deixando a divisão ali. No risco, eu fiz aqui assim uma ranhura, um pouquinho. Ali, você vai colocar um pouquinho do amarelo. Esse amarelo, ele não vai pegar em cima do berinjela, tá? Ele vai ficar assim, ó, um pouquinho mais pro meio. Aqui pode parar, não precisa encher tudo. Agora a gente vai usar o pratinho. Que eu vou pegar um pouquinho do branco. Coloco no pratinho. Pego a tinta assim, ó, batidinha. O pincel não tá muito carregado, mas ele tá carregado de tinta. E eu vou fazer em cima desse amarelinho, eu vou fazer isso aqui, ó, vai ficar uma espuminha. É pouco, como o nosso amarelo com vermelho tá bem úmido, ainda vai sumir um pouco. Então, depois que secar, ele vai ficar menos ainda. Se precisar, a gente acrescenta. É mais fácil do que tirar. Então, toma cuidado, tá? Então, feito isso, carrego o pincel mais um pouquinho. Eu vou fazer um pouquinho de luz em cima do amarelo. Ó, coloquei a tinta
Dou uma espalhadinha. Você viu que eu mantive aqui. Aqui não muito, ali também não muito. O pincel muito leve. Não consegue? Treine. Esse é o segredo para conseguir. Aquele amarelinho que a gente deixou ali, olha, agora é hora de você colocar um pouquinho de branco, fazendo assim, ó, batidinha também. Em cima do amarelo. E pode deixar. Não é para misturar. Lavei meu pincel e eu vou tirar um pouquinho mais aqui. Entre o amarelo e o vermelho, aqui, ó, não quero que fique marca. Vou alisar um pouquinho mais aqui também. Agora a gente espera essa parte secar para fazer a transparência. Porque se tiver molhado, vai puxar a cor. E a gente não quer isso. Então, nós vamos esperar secar, aí nós fazemos. Enquanto isso, nós vamos começar fazendo os tomates que estão aqui do outro lado. Eu tenho aqui um tomate que... Ah, esqueci um pedacinho aqui, ó, da jarra. Eu vou colocar só o berinjela. Aqui é fundo e depois vai um chãozinho escuro. Agora vamos no tomate. Esse tomate tá por trás deste e por trás deste. Aqui tem um escondidinho atrás das folhas. Nós vamos começar por ele. E nós vamos começar com o amarelo ouro nessa área aqui, ó. Que é a área que tá batendo luz. Em seguida, você já vai com o vermelho. Não deixe secar essa linha de amarelo. Sempre coloque a tinta e dá uma esfumaçada para fora. Nunca deixe aquela tinta reta. Aí, você vai pegar o vermelho, você vai colocar na borda e você já vai limpar teu pincel aqui, ó, em cima do amarelo. Isso vai facilitar a mistura. E quando secar, o amarelo não vai deixar aquela mancha, aquela marca. Porque as tintas úmidas, elas se mesclam bem mais fácil. Aí, agora já coloquei o amarelo, eu posso pegar o vermelho tranquilamente e preencher todo o restante do tomate. Agora, para fazer a sombra desse tomate usando berinjela, eu optei por um pincelzinho número 2, que vai ser mais fácil colocar aqui, ó, entre as sépalas e o cabinho. Espaço pequeno, então a gente usa o pincel menor. Vou pôr um pouquinho aqui embaixo também. Aqui você não vai fazer isso, tá? Porque a luz, ela sempre vai ficar assim, ó, arredondada, considerando que o tomate tem essa forma. Esse canto aqui vai ficar bem escuro. Aqui, ó, vem sumindo assim de forma arredondada. Esse canto também vai ficar aqui o triângulo bem escurinho e vai subindo, não assim, assim, de forma arredondada. E agora, com o branco em cima do amarelo, você vai colocar também pinceladinhas. Ó, essa é a área que tá pegando luz. Então, a gente coloca aqui a pincelada e vai fazendo batidinhas, limpando esse pincel pra fora, assim, ó, da mancha, pra cima do amarelo. Provavelmente, a gente vai ter que colocar um pouquinho mais depois que secar, porque tá bem úmido e vai ser absorvido esse branco, mas a mancha já vai ficar ali. A gente já preserva o lugar da luz. Pronto. Ah, eu vou fazer um pouquinho de sombra aqui, ó. Peguei muita tinta embaixo dessa sépala.
e aqui atrás dessa sépala. Eu não trouxe até embaixo, tá? Deixei a sombra só ali naquele cantinho. Eu posso descer um pouquinho, mas daí eu tenho que pegar o vermelho. Porque eu não devo misturar o berinjela com o amarelo, porque vai ficar um siena, um ocre. Agora eu vou fazer esse outro tomate aqui. Eu vou preencher, vou fazer as sombras e a luz vai ficar nesta área aqui. Depois eu mostro pra você. Eu vou usar as mesmas cores. Olha, já preenchi o tomate, aqui toda essa área. Agora, eu tenho que pôr um pouquinho de sombra aqui, mas vou usar bem pouquinho, porque eu não quero chegar com essa sombra aqui no final para confundir com essa. O tomate tá na frente, ele tem que ficar um pouquinho mais claro do que aquele elemento que tá no fundo. Então, eu vou colocar aqui ó, nos cantinhos, vou dar uma misturadinha, mas eu vou preservar essa partezinha vermelha dele ali. Ele vai ficar sombreado, mas muito pouco. Vou tirar ali no pratinho o excesso da tinta. Olha, tá vendo? Dei uma escurecida, mas ficou um contraste aqui bem nítido. Aqui eu comecei só com o pincel sujinho. Venho entrando. Aqui eu não posso chegar com esse escuro, tá? Essa linha aqui ficou muito nítida. Então, o que que eu faço? Eu não quero que fique parecendo uma moeda. Ela tem que sumir um pouquinho. Então, eu vou pegar um pouquinho mais do berinjela e vou sujar bem em cima da linha. Sujar assim, ó, pra dentro e pra fora, pra dentro e pra fora. Depois a gente faz um acabamentinho ali com o amarelo, vai ficar legal. Aqui é a área de luz, então eu vou lavar meu pincel e a gente vai colocar um pouquinho do branco. Não tenho muito espaço, então eu começo bem no centro e vou crescendo, porque todos esses elementos eles fazem sombra em cima desse tomate. Aqui tem o galinho, eu passei por cima porque é mais fácil e depois a gente passa ele aqui com facilidade em cima desse vermelho. Pronto. Só com o meu pincel sujinho, eu praticamente não tenho branco ali. Já vou fazer aqui um pouquinho de luz. Só no contorno, não é para puxar para dentro essa luz. Assim. Com esse mesmo pincel sujinho do branco, aqui com a misturinha do amarelo, eu vou fazer aqui, ó, nessa área que o tomate ficou por cima. Bem pouquinho. Agora a gente pode começar fazendo as folhas, porque aqui, ó, a folha tá por trás desse tomate e já dá pra gente deixar toda essa área verde pronta, enquanto isso daqui está secando. Para fazer essa folhinha, eu vou usar essas cores. Verde musgo. Eu vou colocar inteiro, cheio de pontinhas. Agora eu vou usar um pouquinho do verde pinheiro para fazer uma sombra aqui, porque tá atrás do tomate. Coloquei no centro, vou puxar um pouquinho pro lado direito. Eu vou lavar o meu pincel e vou fazer um pouquinho de luz com azul hortênsia. Eu quero ver se vai ficar. Porque a folha do tomate, ela é meio acinzentada. Ó, gostei do resultado. Faço mais essa daqui para você ver. Preencho inteira.
uso o verde pinheiro no meio. Posso sujar assim um pouquinho para a direita. E depois, umas pinceladinhas aqui, ó, na ponta, puxando para cima. Lavo meu pincel e vou iluminar com um pouquinho do azul hortênsia. Então, aqui, ó, no centro, puxo para baixo. Ela é bem pequena e toda crespa. Então, só um pouquinho de luz aqui para marcar mesmo o centro. Umas pinceladinhas, não precisa ficar muito certinho. E depois aqui, ó, do lado de fora, umas pinceladinhas também para dentro. Aqui bateu um pouquinho em cima, passei ali um pouquinho em cima do berinjela, ficou manchado. Então, tenho que colocar um pouquinho mais de tinta. Assim. O acabamento com o pincel zero e com o verde pinheiro. O risquinho do meio, só para acertar. Algumas pontinhas. Aqui também, ó, consigo acertar com o pincel zero. Com o próprio verde pinheiro, tem umas ranhuras. Quando fica mais claro, elas aparecem. Quando fica mais escuro, não aparecem. E com o azul hortênsia, eu vou fazer aqui, ó, no centro, assim, uma linha bem de leve, tá vendo? O galinho com o verde pinheiro. Não precisa ficar muito fino. E vou iluminar depois com um pouquinho do hortênsia do lado. Viu que fácil? Eu vou terminar todas aquelas folhinhas lá em cima. Essas folhinhas pequenas, olha aqui, ó, já fiz as folhas. Agora, essas pequenas eu preenchi com o musgo. Fiz um pouquinho de sombra de pinheiro aqui, ó, na base, no pezinho. E um pouquinho de luz com o azul ali na ponta. Só isto. Esse cabinho, eu preencho com o pinheiro. Tô usando o pincel 2. Agora, eu vou pegar um pouquinho do azul, só de um lado do pincel. Eu vou colocar pra cima e vou fazer pinceladas. Não é uma linha, você vai colocando a tinta, ó. Aí, depois você pode fazer uma puxadinha, esse movimento com o pincel, que vai te dar a impressão de redondo. Aqui eu tenho um pedacinho, ó, coloco a tinta e dou uma puxada. Isso dá a impressão do redondinho. Aqui eu vou só colocar a luz, não vou puxar. Não precisa deixar aparelho, não arrume. Coloque e deixe. As sépalas eu vou fazer da mesma forma. Só que aqui eu vou usar o verde musgo para preencher. Elas não são retinhas, tá? Tem que deixar esses tortinhos. Não tô chegando com o pincel 2 lá na ponta, porque a ponta eu vou fazer com o pincel 0. Tudo preenchido, eu lavo meu pincel e pego um pouquinho do pinheiro. Vou colocar o pinheiro naquela que tá por trás. Sempre, ó, essa tá por trás. Então, esse ladinho leva um pouquinho do pinheiro. Esta aqui ficou por trás. E esta aqui, ela veio, fez uma curva. Nessa curva, eu vou colocar um pouquinho de sombra. E agora eu vou iluminar. Olha onde. Com um pouquinho de tinta azul, eu vou colocar aqui, ó. Eu não vou misturar muito, para poder ficar um excesso.
porque o espaço é bem pequeno. Se eu misturar, vai sumir, vai ficar tudo igual. Nesta, eu vou colocar um pouquinho aqui, ó. Nesta, ela ficou por cima daquela, então bem aqui nesse gordinho, eu deixo um pouquinho mais. Esta ficou por cima daquelas, então eu ponho bem aqui nesse gordinho, puxo a pontinha. Isso faz com que ela faça esse movimento. E esta ficou aqui, ó, essa área aqui mais iluminada. Agora eu pego o pincel zero. E com o zero e o musgo, eu vou fazer as pontinhas. Tem uma contornadinha ali. Esse cabinho, ele sai aqui de dentro. Então, aqui vai ficar mais escurinho. Eu vou pegar um pouquinho do azul e vou fazer aqui, ó, o contorno dele, tá vendo? Só um pouquinho mais claro. Pra mostrar que ele tá saindo ali de dentro. E vou passar aqui uma linha também, porque esse daqui não ficou bem por cima. Aqui eu vou realçar aqui essa pontinha. Pronto. Se você quiser realçar um pouquinho mais, ó, uma pontinha do berinjela, só aqui nesse cantinho e aqui separando um pouquinho. A sombra mais acentuada. Olha, realçou bastante agora. Vou terminar esse tomate com as sépalas e a casca dessa metade que tá aqui do lado. Olha, já terminei esse tomate. Eu coloquei um pouquinho de azul nas pontinhas das sépalas, para poder aparecer um pouquinho mais, porque aqui tava escuro. Assim. Agora, eu vou pegar um pouquinho do amarelo. Esse daqui já fiz esse, já tá meio sequinho, né? Esse daqui. Com o pincel número 2, eu peguei um pouquinho do amarelo e eu vou passar ali, ó. Bem naquele lugar onde tá por cima. Só um pouquinho, tá? Aqui também. Eu vou passar em cima do vermelho. E o vermelho ainda tá meio úmido. Não vou trazer até embaixo, só ali aquele pedacinho. E eu vou passar um pouquinho aqui, nesse outro tomate aqui, que tá mais escuro, eu vou pôr um pouquinho do vermelho. Olha a diferença que dá. Só na borda. E só isso também. Olha esse que eu fiz, amarelo, vermelho, berinjela e branco. E aqui nessa pontinha que fica em cima da jarra, eu vou colocar uma pontinha de amarelo também. Só uma pontinha. Isso. Agora, nós vamos trabalhar ali em cima a transparência. Eu tenho aqui um diluente, um pincel 14. Eu vou preencher toda a área da transparência com o diluente. Você pode usar também o clareador. Você não pode usar o aquarela silk e nem água, porque aí vai crescer a tinta e não é isso que a gente quer. Quando você tá usando o diluente, você pode, o clareador também, passar um pouquinho para fora, não tem problema, porque ele é transparente. Então, não vai modificar em nada a sua pintura e não vai ficar feio. Espalha bem direitinho para dar uma cobertura bem perfeita.
Se você tá gostando da aula e ainda não é inscrito no canal, por favor, dá uma paradinha e faça isso. Se inscreve e ativa o sininho. Aí você vai receber todas as minhas aulas. Agora eu vou pegar aqui, ó, pratinho. Eu tenho cinza chumbo e branco. Eu quero fazer um cinza bem clarinho. Se você tiver preto e branco só, pode ser também. Você vai colocar uma pincelada de branco. Você vai pegar um pouquinho do cinza chumbo e vai misturar nesse branco. Olha, ainda tá muito fraquinho, então eu vou misturar um pouquinho mais. Se você tiver o cinza claro, você pode usar. Mas, para quem não tem, pode fazer essa misturinha. Olha, já tem um cinza aqui, um cinza clarinho ainda, mas eu vou começar com esse tom de cinza. Você viu que eu tenho aqui, ó, uns risquinhos? Então, você vai colocar esse cinza aqui, ó. Acho que o meu cinza ainda tá claro. Vou colocar um pouquinho mais aqui. Ó, agora gostei mais do tom. Você vai colocando esse cinza nessa área, não dentro. Aqui, ó, eu tenho 2 espaços e um espaço vago no meio. Então, eu vou colocar no espaço vago. Você não precisa preencher lisinho, tá? E principalmente aqui, ó, deixa assim, crespinho. Aqui também, nesse gargalo aqui, e aqui em cima. Eu vou colocar aqui, ó, dentro, uma linha, subir um pouquinho ali também. Continuando aqui, até encontrar ali em cima. Lava bem teu pincel e troca de pincel. Você vai pegar um pincel número 6 e o branco puro. E nós vamos começar aqui, ó. Põe tinta no teu pincel. Você não vai fazer a linha aqui. Você vai colocar a tinta do jeito que você colocou o cinza. Você vai colocar o branco aqui. E vai deixar ele assim, ó, sem uma linha. Coloca a tinta. E aqui, inclusive, nós vamos passar aqui, ó, um pouquinho por cima. Você viu que não ficou linha aqui e nem ali. Ali ainda tem um outro acabamento. Agora, eu vou colocar nessa área aqui. Aqui vai ficar bem certinho, tá? Não cresça pra cima. Aqui, ó, mesma coisa. Coloco a tinta bem no centro. Aí, eu deixo crespo pros ladinhos. Eu vou descer um pouquinho aqui. Desse ladinho também. Tô virando o pincel para colocar a tinta. Aí, depois eu trabalho com ele assim na horizontal. Dando pinceladinhas e batidinhas. Não precisa se preocupar com isso. Não precisa preencher isso ali. Também eu vou descer um pouquinho aqui, acompanhando a forma do vidro. Aqui em cima, vou fazer a mesma coisa. Tenha certeza de que há uma linha contínua, ó, tá vendo? Aqui vou pôr também. E agora o lado de cá. Aqui em cima, eu vou pôr um pouquinho da tinta nesse lugarzinho ali que sobrou. E vou dar uma batidinha para baixo. Não é para misturar nada muito lisinho. Aqui também. Tá, agora mais um pouquinho de tinta. E eu vou fazer aqui, ó, esse pedacinho.
só na parte de baixo, aqui, ó, esse pedacinho. Tá vendo essa linha que eu tenho aqui? Eu não vou colocar uma... Eu vou puxar um pouquinho do branco, só com o ladinho do pincel. Pronto, já marquei o espaço. Posso lavar o meu pincel. Agora eu vou trocar de pincel. Vou pegar um número 2, que tá durinho, quer dizer, eu não molhei ele ainda. Então, ele tá bem firme. Eu vou pegar o cinza chumbo puro. Se você não tem esse cinza, você mistura um pouquinho de branco no preto. Vai ficar um cinza mais escuro. Só isso. Você pode colocar uma pincelada aqui, ó, no pratinho, para pegar bem de pouquinho. E você vai colocando essa tinta bem em cima da linha. Não tem problema se ficar um pouquinho borradinho, puxadinho para dentro, mas para fora tem que ficar a linha perfeita. A gente pula esse daqui por enquanto e vai fazer aqui, ó, para dentro mais sujinho, mas para fora a linha bem perfeita. Tá vendo que eu vou dando uma batidinha com o pincel para ficar assim irregular o lado de dentro? Agora a mesma coisa do lado de cá. Você não pode trabalhar assim. Você vai ter que virar o teu pincel com a tinta para fora. Ou eu trabalho com ele assim, ó, bem de pezinho. Dá um espaço maior aqui onde você segura a tinta para fora. Coloca a tinta e também faz uma puxadinha para dentro. Você vai fazer isso até embaixo. Embaixo é aqui, ó, até você encontrar o suco. Agora, tá vendo essa linha escura com o cinza? Bem no centro, você vai trabalhar com o pincel assim, ó, fazendo isso aqui. Não é uma linha reta, você coloca a tinta, mas ela vai ficando assim meio tortinha. Aqui também. Depois aqui, você vai colocar bem no centro. Ó, eu tô escurecendo um pouquinho. Aqui pra cima. Aqui dentro dessa parte, você vai deixar agora a borda bem certinha. Pode esfumar um pouquinho pra cima, mas pra baixo não, só essa linha. Eu já vou completar aqui, ó, a borda de cima. Eu vou fazer mais uma linha aqui embaixo, dou um espaço e faço mais uma linha. Aqui em cima também, eu vou fazer uma segunda linha, bem mais fraquinha. Que tem que ficar mais ou menos da mesma largura que essa de baixo, tá? Essa parte aqui nós vamos trabalhar agora. Você vai fazer aqui, ó, o cinza, não pra cima, o cinza pra baixo. Preenchendo aquele espaço que ficou. Nesse cantinho você vai deixar mais escuro. Nesse cantinho também. Lavei meu pincel. Agora, essa parte aqui, ó, você vai deixar um pouquinho mais escurinho. Só aqui, não precisa passar em cima dessa parte do branco. E por último, essa parte aqui, eu vou colocar um pouquinho do cinza também. Dentro do suco, tá? Aqui, ó.
Um pouquinho ali, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Agora lavo meu pincel. Pego um pouquinho do branco. Eu vou realçar um pouquinho esse branquinho que a gente já deixou. Só no meinho. Um pouquinho aqui, não juntei. Só passei aqui, ó, por cima. Lavo meu pincel. Eu volto com o branco lá em cima. Tá, agora eu volto com o meu pincel zero. E eu quero fazer aqui, ó. Onde tem o branco, vai ficar o brilho. Tá vendo? Branco, daí você acentua bastante o branco. Aí já puxa ali a curvinha. Aqui também, a gente fez a linha de fora, uma linha dentro. Entre elas, você vai ter um branco bem acentuado. Que não precisa fechar aqui. Aqui um pouquinho também. Esse aqui a gente preencheu. Aqui a gente só faz uma linha em cima. Aqui fica mais larguinho. Eu ainda vou realçar com o pincel zero. E com o cinza puro, aqui ó, esse pedacinho, essa linha. Aqui fora, um pedacinho. Esses cantinhos aqui. Aqui, ó, vou subir no contorninho. Aqui também. Não esqueça de deixar sempre manchadinho. Aqui uma sombra. Aqui tem uma sombra mais acentuada. Aqui no cantinho mais escurinho. Aqui no cantinho mais escurinho. Pronto. Chega de alisar. Agora nós vamos fazer o tomate. E eu tenho um partido aqui pra gente identificar as cores. Esse meu aqui ele não tá muito maduro, mas dá pra gente ver. Primeiro nós vamos fazer essa parte aqui de dentro. Você viu que tem uma parte bem clara, uma mais ou menos clara e uma bem escura. Eu vou usar o vermelho. Eu tenho essas áreas claras e eu tenho aqui, ó, essa área clara. Aqui tem, eu desenhei até umas sementinhas ali, mas eu não vou deixar agora. Eu vou cobrir essa parte aqui. Vai ficar assim, todo crespinho ali. Olha só, eu vou preencher todo esse pedacinho. Olha isso. Preenchi com o vermelho tomate. E agora eu vou pegar um pouquinho do cinza chumbo, bem pouquinho, e vou dar uma escurecida. Olha, uma pinceladinha que eu peguei aqui com o pincel 2. Quase vou conseguir inteiro. Coloquei uns pontinhos, tô misturando no vermelho para dar uma escurecida. Mais um pouquinho aqui. Isso fica assim bem manchadinho, então não precisa se preocupar muito com a mistura. Eu só quero fazer uma diferenciação com a cor do fundo. Pronto, já tá um pouquinho mais escuro. Agora nós vamos trabalhar essa área aqui do meio. E eu vou usar o amarelo. Vou colocando tinta, mas sem me preocupar também em preencher muito. Pronto, coloquei. Agora eu vou pegar o branco.
E vou dar uma porção de pinceladinhas por cima desse amarelo. Dando batidinhas, não é para misturar. Agora eu vou sujar o meu pincel no vermelho. Ainda vou tirar o excesso aqui, ó. Eu não lavei o pincel, peguei o vermelho, tirei o excesso. E ainda algumas batidinhas, só que agora sim, ó, no sentido dessa puxadinha. Pronto, ficou todo manchadinho. Nessa área vermelha, aqui, ó, eu vou pegar um pouquinho do amarelo, eu vou até colocar aqui no pratinho. Ó, pincel carregadinho. Eu vou dar apertadinhas. Isso vai parecer semente. Tiro o excesso e dou uma apertadinha. O meu pincel 2 tá bem do tamanho do que seria uma semente aqui. A semente fica sempre nessa direção. Eu tenho isso aqui, ó. A semente vai ficar sempre assim, apontando para fora, tá? Ela vai ficar redonda. Toda essa partezinha com sementes. Agora a gente vai fazer esse último pedaço aqui, essa última parte. E eu vou pegar, eu vou colocar assim umas pinceladinhas de amarelo também. Distribuindo assim pelo meio, sem preencher. Agora eu vou sujar o meu pincel no vermelho. Vou fazer algumas pinceladinhas também. E na sequência eu vou de branco. Agora eu vou meio que, a tinta tá toda molhada, né? Então eu vou meio que desmanchando esse amarelo e esse vermelho com o branco. Sempre pegando pouca tinta, porque se você pegar muita, você não consegue controlar. Aí vai ficar tudo branco. Vou fazer aqui. Eu tenho linhas. Aqui eu já tenho, fica um pouquinho crespo, não fica tão certinho ali, ó, tá vendo? Preencho o restante. Um pouquinho mais do vermelho, um pouquinho mais avermelhado, né? E assim a gente vai fechando essa parte de fora. A linha bem certinho. Aqui também, vou deixar bem certinho ali o contorno. Fica um rosa de mistura de vermelho com branco, que é um rosa diferente. Eu vou usar o pincel 0 e o branco e vou fazer um toque de luz aqui em algumas das sementinhas. Só de um lado, não precisa fazer, não precisa contornar inteira. Quando você olha assim contra a luz, você percebe que onde tá mais alto, ele tem fica um leve contorno, é um reflexo mesmo. Então, só de um ladinho, um pontinho de luz. Essa parte central, eu acho que ela tá mais branquinha ainda, então eu vou dar mais uma pinceladinha de branco. E agora esse lado aqui, ó, eu vou passar com o 0 uma linha de vermelho para marcar a borda aqui, para deixar um acabamento no contorno. Só nesse pedacinho, nem precisa passar para lá, porque aqui a gente já tem o vermelho. Pronto o nosso tomate cortadinho. E agora eu quero te mostrar uma coisa. Nas folhas do tomate aqui que já estão secas,
eu percebi que a luz sumiu um pouco. Então eu vou voltar com o verde folha iluminando. Você não precisa pintar tudo de novo. Você só vai colocar uma luz na tinta seca. E funciona assim, ó, você coloca só naquele lugar e não fica esfregando. Você coloca e puxa a tinta, espalha a tinta, mas sem alisar muito, para você não perder essas ranhuras, que isso faz parte da folha do tomate. Então você vai seguir exatamente onde a gente tinha colocado a luz e você vai fazer com o verde folha. Vai dar uma diferença bem legal. Eu quero colocar um pontinho de luz um pouquinho mais acentuado nos tomates. Então, nesse vai aqui, ó. Esse eu ainda não tinha colocado, tô colocando agora. Agora aqui eu já tinha posto, mas você viu como sumiu? Absorveu, na verdade. Então, eu vou colocar de novo. Como agora tá seco, agora vai ficar e não vai sumir mais. Então, um pouquinho ali, um pouquinho aqui e um pouquinho aqui nesse tomate. Só vou trabalhando com batidinhas, começo no centro e vou espalhando para fora, mantendo aquele espaço que eu quero. Aqui só um pontinho mesmo e aqui um pouquinho compridinho assim. Prontinho, agora a gente vai esperar secar total para colorir um pouquinho o fundo. Trabalho totalmente seco. Eu vou borrifar um pouco de água na parte de cima, principalmente. Olha, eu tenho água até aqui. Aqui embaixo, porque eu já tenho acabamento, então eu tenho que tomar muito cuidado. Eu não posso borrifar água, porque senão essa pintura vai crescer. Então, o que eu vou fazer? Aqui, eu vou colocar um pouquinho de sombra também. Então, eu vou colocar... Então, eu vou pôr o diluente no lugar onde eu vou puxar a tinta. Tô colocando direto aqui, ó, usando um pincel número 10. Ele tá sem aparar, então ele tem bastante cerda. Fica mais fácil espalhar. O diluente, ele vai me ajudar a espalhar a tinta, mas ele não vai deixar essa tinta crescer e invadir aqui a área do acabamento. Lembrando que essa água que eu borrifei não é para encharcar, é só para deixar úmido, para ficar um pouquinho mais fácil espalhar a tinta. Coloquei aqui no pratinho um pouquinho de azul hortênsia, com o pincel 10 mesmo, tiro o excesso da tinta. E vou passar aqui, ó, em volta do nosso jarro de suco. E eu vou passar também um pouquinho aqui, ó, em cima desse branco, onde tem transparência. Aqui tá em cima do vermelho, tá em cima do suco, então eu não passo. Mas aqui, ó, eu vou passar. Pincel sujinho. Começo sempre do cantinho e vou limpando o pincel. A questão é que eu peguei pouquíssima tinta. Então, essa tinta não vai crescer pro lado, ficar grandão. E como eu tenho aqui um pouco de água, essa água, ela vai fazer essa tinta ainda diluir um pouquinho mais. Então, vai ficar bem suave. Outra coisa, você vá fazendo de pouquinho. Não pegue bastante tinta no teu pincel, porque você não dá conta de espalhar, vai ficar manchado. Então, sempre pouquinho, pouquinho, sempre de pouquinho. Olha onde eu pego tinta. Aqui, onde não tem quase nada. Acho que já espalhou bem.
aqui, nesse espaço aqui tava molhado, tá? Por isso tô passando o pincel desse jeito. Aí a tinta não vai pegar muito. Todos esses cantinhos aqui eu vou fazer também. Também tá molhado e eu vou colocar um pouquinho do azul. Eu não vou fazer esse movimento. Eu vou fazer só aqui, ó, pertinho. Por aqui, já terminei com a tinta, ó. Parou ali. Sumiu ali. Eu não contornei o desenho inteiro. Só um pouquinho desse lado. Eu vou colocar um pouquinho de azul aqui embaixo também. Aqui onde seria a nossa mesa, né? Porque esses elementos, eles estão apoiados. Então, tem que ter uma base. Um pouquinho de azul. Só um pouquinho. Porque agora eu vou trocar de pincel. Vou pegar um pincel número 2, aparadinho. Peguei um pouquinho do cinza chumbo e eu vou fazer um pouquinho de sombra aqui embaixo desses elementos. A sombra sempre vai ficar bem rente, grudadinha naquele elemento que tá lançando a sombra. Você não pode colocar a sombra pra cá e deixar aqui um buraquinho. Então, tem que ficar bem grudadinho. Eu vou colocar um pouquinho aqui nessa área. Você viu que é bem pouco, eu tô usando o pincel 2. Embaixo aqui daquele elemento. Um pouquinho aqui, ó. Essa folhinha, ela tá lançando um pouquinho de sombra. A pontinha também. Aqui nesse cantinho. Não precisa juntar a da ponta da folhinha. Vou pôr um pouquinho mais aqui, que ali ficou forte, gostei. O tomate, ele tem essa forma, né, redonda, então ele tá alto aqui. Aqui, ó, a gente tem que terminar arredondado também. E agora, essa metade também eu tenho aqui, ó, essa forma de sombra. Bem fortinho aqui perto, daí vai limpando o pincel pra fora. Um pouquinho mais forte aqui. Isso. Agora aqui, ó, sujou um pouquinho em cima do tomate, aí eu venho com o paninho, só passo, porque ali tem diluente. O diluente não vai deixar a tinta fixar. O último toque que eu quero dar é com o branco, aqui, ó, em cima dessa área que ficou azulada. Bem no centro, eu vou colocando, no centro que eu digo do azul, tá? Eu não vou refazer, eu vou só iluminar de novo. Onde eu coloquei o azul, vai ficar azuladinho, mas o branco, o brilho, olha a diferença de onde eu coloquei e onde eu não coloquei. Tá vendo? Tem que colocar, precisa colocar. Daí você vem trazendo, limpando o teu pincel. Mas não tem que cobrir. Olha aqui, eu coloquei aqui não. Viu como aqui tá bem fosco? Esse branco eu coloco, vai emendar aqui. Coloco e limpo o pincel pra cá. Ali já foi, aqui em cima. Aqui. Toda a área do azul, mas sem se preocupar em cobrir o azul, tá? Não precisa cobrir, não. Assim. O azul ficou aparecendo de fundo, mas é o branco que tá predominando. Daí, aqui, ó, você pode continuar
Aí pode deixar um pouco mais liso. Quando eu venho aqui descendo fazer a curva, pode ficar mais liso, mais acentuado. Prontinho o trabalho. Eu amei, porque eu gosto muito do verde e do vermelho. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Para você que tem me apoiado, muito obrigado. Deixa nos comentários lá a sua opinião, se você gostou. E até o próximo vídeo.